Então, o projeto Tertúlia, é só dando uma visão geral para o Alex, que está vindo pela primeira vez no nosso encontro. Ele existe desde 2013, né? Ele a gente pode dizer que é um filhote do projeto Tertúlia da UFMG, que é desenvolvido pelo SEAD. Então, nós participamos, a equipe da biblioteca participou desse projeto em 2013 e trouxe para cá em 2014. Então, a gente está no 6º ano do projeto, e que traz uma alegria muito grande para a gente saber que o grupo, né, permanece. A gente tem alguns participantes que estão desde o primeiro encontro, desde o primeiro ano com a gente, e a cada ano a gente escolhe um tema, e esse tema a gente seleciona 8 livros para conversar sobre o tema, através dos livros que a gente escolhe para ler. É um livro por mês. E me parece que tem uns 4 anos, 3 a 4 anos, que a gente sempre coloca um betinense no último encontro. E esse ano, nosso tema é literatura sem censura. Então, nós já lemos muita coisa. O último foi Casagrande Senzala, a gente já leu Augusto, Lolita. Eu sempre me esqueço da lista de livros do ano. Enfim, e aí o seu livro, Fahrenheit. E o seu Casa livro Grande foi, então, Senzala. selecionado. Obrigada. Eu te confesso que ficou mesmo assim muito em cima da hora, e a gente não divulgou esse livro há mais tempo, porque a gente estava atrás mesmo de um livro que tivesse, né, que estivesse dentro do tema de literatura sem censura. O seu livro, ele fala de um período, né, em que a gente consegue abordar esse tema. O próprio enredo, o próprio tema do livro também levanta essas questões, né? Falar da relação do Davi e da Helena. Então, por isso, Rosinete, que me apresentou o seu livro. Obrigado, Rosinete. E aí nós escolhemos, assim, nós tivemos muita dificuldade até chegar no seu livro. E confesso que foi uma ótima escuta, tá? Eu te peço desculpa por não ter entrado em contato com você mais vezes antes do nosso encontro, mas é que eu realmente, assim, estava deixando a gente chegar mais perto e acabei me envolvendo muito. Eu falei que nesses últimos dias eu fiquei entre São Paulo, Paris e Rio, sabe? Junto com o Davi, vivendo a história dele, e me envolvi bastante com ele. Então, seja muito bem-vindo. Nós temos um grupo que participa bastante, que fala bastante sobre o livro, sobre o tema. E a nossa dinâmica, ela não está muito, não é uma dinâmica muito rígida. Depende muito do mediador. Então, eu deixo que você resolva. Ou a gente vai optar por você falar durante um tempo e depois as pessoas comentarem, ou se você preferir, à medida que você for falando, as pessoas podem ir intervindo e fazendo algumas perguntas ou fazendo algum comentário sobre o livro. A gente deixa isso à sua disposição. Deixa do jeito que você quiser colocar. Aí eu queria que você falasse um pouco, né, desse processo de produção, como que ele acontece, as suas inspirações. Falasse um pouco mesmo dessa produção desse livro, tá bom? Uhum. A gente sempre tem uma mediação também feita por nós. Eu preparei uma apresentação aqui, mas o meu computador deu uma travada à medida que a gente for fazendo o encontro. Se ele destravar aqui, aí no finalzinho a gente faz, tá bom? Ok, tudo então, bem. Seja muito bem-vindo a todos, e a você em especial por ser a primeira vez que está vindo. A palavra é sua. Obrigado, Cristina. Então, boa noite, gente, mais uma vez para todo mundo. Fico muito feliz com o convite, estou muito contente de estar podendo bater esse papo aqui com vocês.
né? Sou professor formado em filosofia, sou professor de filosofia, sou brasiliense de nascença, mas sou mineiro de vivência, né? Me considero mais hoje mais mineiro do que brasiliense, apesar de ter minha família, minhas origens todas lá. E essa ideia desse livro surgiu, eu sempre quis escrever um livro, tinha vontade de manifestar algumas ideias a partir de um livro, mas que não fosse um livro de filosofia, um livro de conceitos, né? Então eu optei por esse livro, de escrever esse romance que trouxesse um contexto histórico e que eu gosto de debater, gosto de me aprofundar, que é sobre a questão da ditadura. Então, o momento da preparação desse livro foi bastante longo, porque ele se passa de 74 até 84, que foi um período... nasci em 76, né, então era criança durante esse período, e sei historicamente, claro, tudo o que aconteceu, mas é um livro que ele traz muito do cotidiano, minúcias, detalhes que não estão nos livros de história. E aí eu acreditava que tinha que ser nesse momento que eu escreveria, porque me daria um prazer maior de poder escrever. E quando eu me preparava para poder escrever também, uma dica que as pessoas, os escritores mais experientes sempre falavam é que se escreva de algo que você conheça, né? Então, gosto muito de trabalhar a questão da ditadura, e minha vida inteira eu fiz o quê? Fui professor, então saí da escola, fui para a faculdade, da faculdade voltei para a escola, então a minha vida toda até hoje é o ambiente escolar. Então eu resolvi unir esses dois momentos, um que eu gostaria de escrever e um que eu tinha um domínio da vivência dele, e na qual eu poderia acessar também a vida de pessoas que eu já conheço também, professores mais velhos, trazer histórias interessantes da vida de um monte de gente para dentro desse livro. Então, muita coisa desses personagens, muita gente fica querendo saber, assim, às vezes, quem é o Davi? É você? Quem é a Helena? Quando aconteceu? Quem que é tal pessoa? E, na verdade, os personagens, eles são realmente fictícios. Só que são os fictícios que eles trazem a vivência de um monte de pessoas que eu conheço, né? De um monte de professor, de um monte de aluno, de trejeitos, de fala, de aparência. Então, pego um monte de pessoas e me inspiro para construir um psicológico de alguns personagens, e a vida de alguns personagens e a história dos personagens. E, inclusive, tem uma parte do livro que até acho que na terceira parte dele, que adentra muito, assim, quando ele volta do exílio, né, na vida escolar, né? Então, essa é a parte que eu mais coloco coisa, e muitas pessoas até ficam meio assim com essa parte, que o livro parece que vai num ritmo muito forte, e depois ele entra num ritmo um pouco lento naquele momento, né? Com a vida, com o Davi, se relacionando com os estudantes, com os alunos, até esquecendo em alguns momentos que ele era um professor, né? Então o pessoal às vezes acha um pouco cansativo aquela parte. Mas normalmente o pessoal que é da escola, que é o meu público, que são quem comprou os meus livros, a maioria é o pessoal da educação, foram professores, foram alunos, ex-alunos. Eu tenho muito contato com ex-alunos, sempre tive uma boa relação. Então, no ano que eu lancei, em 2015, em todos os locais que eu dei aula, todas as cidades, sempre me mudei muito. Então, fiz lançamento aqui em Betim, fiz lançamento em Mariana, fiz lançamento em Brasília, fiz lançamento em Contagem, fiz lançamento em Garapé, fiz lançamento em Belo Horizonte. E em todos os locais que eu fui, o público que ia para comprar o meu livro para participar eram os meus ex-alunos.
e colegas professores também. Então esse público gosta muito assim dessa parte, né? Mas um dos desafios que eu penso já até de escrever para um próximo livro é tentar escrever um pouco mais de forma universal também, sem e tomando esse cuidado também, e também cuidado com o ritmo do livro, que eu penso que é importante e que eu penso que a principal crítica que eu tenho dele é ter perdido um pouco o ritmo em determinadas partes, sobretudo nessa parte que eu falei. E a parte mais difícil de escrever dele foi o período da ditadura mesmo, a vivência das pessoas que viveram o período da ditadura, pessoas que foram presas, procurar essas pessoas, sentar, dar uma choradinha com elas também, né? E teve pessoas que realmente marcaram entrevista, consegui marcar entrevista, e na hora que fui conversar com essas pessoas, as pessoas desistiram de dar entrevista, porque não queriam reviver determinadas coisas, partilhar, porque seria reviver. Então, até hoje, para muita gente que foi preso, que lutou, que foi torturado, são momentos ainda muito difíceis, né? Mesmo quando eu estava vendendo o livro, e algumas pessoas que eu oferecia, a pessoa falava assim, olha, eu acho maravilhoso, tá de parabéns, tem que escrever, tem que rememorar tudo isso, mas assim, a forma que eu vivi, eu não consigo ler uma coisa que seja próxima daquele sofrimento do que eu passei, né? Então, foi momentos muito pesados, né? E uma coisa é você pegar um livro de história, ele lá foi torturado no DOPS, levou choque, passou por um pau de arara, aconteceu. E outra coisa é você ver no rosto a dor da pessoa que foi torturada, da pessoa que foi estuprada, da pessoa que perdeu alguém, da pessoa que viu alguém. Quando aconteceu o atentado do Rio Centro, né, uma pessoa me falava do cheiro do sangue misturado ao pó no meio da explosão. Isso são detalhes que você não acha no meio num livro de história, né? Nem sei, não sei, talvez nem seria adequado, porque para a juventude hoje em dia, para algumas pessoas pode ser forte demais alguns detalhes, né? Então tem que filtrar. Então nesse livro, mesmo algumas coisas mais fortes que primeiro eu coloquei, depois eu retirei também, né? Então o processo de escrita desse livro, ele realmente foi muito longo. Então ele tem 333 páginas, mas eu escrevi 700 páginas. Né? Depois do escrito, você vê, não, isso está pesado demais, isso está bobo demais, isso me interessa a mim, me agrada muito, mas não vai agradar ao público, essa parte está lenta demais. Então, para mim, que fui iniciante na escrita, e sou ainda iniciante, né? Sou um autor iniciante, então eu tive que aprender muito, peneirar muito, e o processo foi muito longo de escrita, desde das entrevistas até a escrita, né? Então esse livro demorou 5 anos para ficar pronto. Por quê? Porque quando eu sentava para escrever, era quase um momento de transe, assim. Eu tinha que me remeter a um tempo, a um outro momento da história. Então eu escrevia praticamente durante 5 anos. Eu dediquei minhas férias a essa escrita. Então eu escrevia durante 8 horas, durante 12 horas, durante 15 horas. Depois colocava a mão no gelo para fazer as juntas relaxarem um pouco, porque começava a doer, né? Então, tinha que ter todo o ambiente, tinha que ter todo o silêncio, né? Começava revisando as últimas páginas que tinha ali escrito, que aí já ficava umas 4 horas só nisso. Então, o processo de escrita, quando a gente vai fazer algo tentar fazer algo um pouco mais profissional, a gente vê que não é algo tão simples assim. E detalhes, por exemplo, que às vezes demorava até dias para descobrir. Por exemplo, o Davi foi numa boate em determinado momento. E aí eu precisava
que ele bebesse alguma coisa naquela noite. E para me citar qual seria a bebida que ele ia... Para que ele bebia? O que se bebia naquela época? Né? E aí tive que pesquisar, e não é uma coisa fácil de se encontrar. Um detalhe tão simples. Mas assim, que para a maioria do meu público não vai fazer diferença, mas eu ficava me preocupando. E quem viveu aquela época? Né? Na hora que vai ler, não, mas não tinha essa bebida, né? Não tinha isso, não tinha essa roupa, não tinha essa música. É igual tem um momento que ele vai num show da Elis, com a Elis, num show da Elis Regina com a Helena, um pedaço tão curto, eu fiquei dias me remetendo ao show, procurando vídeos, informação, quanto tempo aconteceu, onde foi o show, qual que era a distância do local que o Davi morava até lá, qual é a roupa que se usava, se tinha bares perto, restaurantes perto, né, o tipo de bebida que se servia, de comida que se servia naquele ambiente. Então, assim, foi muito trabalhoso, mas muito gostoso também, assim, entrar numa máquina de todo tempo e tentar puxar coisas detalhes tão pequenos, mas que vão fazer diferença para muita gente que vai ler o livro, né? E vai dar mais firmeza ao tempo histórico que aconteceu. O único local que eu não consegui fazer o laboratório foi no Colégio Santo Inácio, porque lá é um colégio assim mega assim muito caro, recebe alunos de um nível social muito alto, e na época eles assim descartaram a possibilidade de me receberem lá. Só que depois que eu escrevi o livro, eles ficaram sabendo e me chamaram para ir lá. Né? Aí uma das perguntas foi como eu consegui descrever o colégio, a rua, o Morro Santa Marta, o nome das ruas, as distâncias. Aí hoje, felizmente, a tecnologia nos ajuda muito. Então, Google Maps, né? Então eu percorri as ruas, né, via esse aplicativo via satélite. Procurei ex-alunos que me davam dicas, fotos, vídeos. Então, assim, foi trabalhoso. Mais trabalhoso do que se eu tivesse ido lá. Mas o resultado ficou legal. Só tem um erro que eu vou precisar confessar em relação à escola, que ele vai procurar o passado de Helena naquela escola, mas quando eu visitei a escola, eu descobri que naquele período não estudavam mulheres naquela escola. Não era uma escola mista, era uma escola... Hoje mas naquele tempo estudavam só rapazes, né? Então, eu já estou aqui louca para fazer um tanto de perguntas, já estou anotando aqui. Eu já vou parar de tagarelar e já vou passar a palavra, que eu acho que é mais importante. E foi muito legal. E para mim... Davi, mas não se preocupe, não. Davi, mas não se preocupe, não. Peraí, que agora meu dentro. O seu som não está se repetindo, agora sim. Então não se preocupe, não, você tem bastante tempo, tá? Uhum. Para você. Ô, Cristina, Davi é o personagem, tá? Cristina já está confundindo a criatura com o criador já. Desculpa, Alex. Não tem problema, mas eu gosto muito dele. Eu fico só Desculpa, Alex. Então, nós vamos... Você tem bastante tempo, e assim, depois eu tenho certeza que o pessoal vai querer falar também, assim como eu, já estou cheio de perguntas. Mas vai. E aí, para mim, esse momento da escola, do Santo Inácio, foi o momento mais legal de todo o lançamento, todo o processo de trabalhar o meu livro. Porque na época que eu escrevi, a editora que fez, que é a Geis Editorial, que é uma editora de São Paulo, o processo de produção desse livro foi muito caro. E eu dependia da venda dos livros para pagar parte dos custos. Então, todos os lançamentos estavam preocupados com a quantidade de livros,
preocupado com evento, com coquetel, com de receber as pessoas. E lá no Santo Inácio eu estava livre, né, de tudo isso, né? Eles que me receberam lá, né? E foi muito legal. Até entendi porque eles não deixaram eu entrar lá, porque realmente o sistema de segurança lá é muito severo. Eu fui fotografado para poder entrar lá, isso há 5 anos atrás, né? É uma escola assim que tem assim de tudo lá dentro. Só para vocês terem uma ideia, a mensalidade lá, há 5 anos atrás, era R$ 3.800, né? Eu não faço nem ideia quanto que custe hoje. Então, mas fiquei feliz com a escolha também dessa escola, que é uma escola muito tradicional lá, e poder andar. Elas mostraram o Morro Santa Marta lá também, né? Só não entrei lá dentro porque eu não sabia exatamente, não tinha uma companhia para entrar e não achei que seria boa ideia entrar sozinho. Mas quando eu depois andei nas ruas, fui até a casa, onde eu escolhi via Google Earth para ser a casa do Davi. Nossa, foi muito legal, assim, sabe? Foi uma experiência muito bacana. Eu acho que tinha hora até que eu esquecia que eu não estava andando no lugar de um personagem fictício. Para mim era real a questão, né? A vida dele ali, né? Como se ele realmente tivesse andado ali. Então, e escrever esse livro para mim me deu muita oportunidade de conhecer muita gente também, de trabalhar bastante. Eu fiquei trabalhando depois com ele 1 ano só em feiras literárias. Eu estava morando em Brasília em 2015, e aí tem um sindicato dos escritores lá que apoia muito a gente, que dá muito, acontece muita coisa lá nesse campo. E a gente formou um grupo de 3 escritores, que nós éramos escritores na estrada. Então eu tinha o carro, a gente dividia a gasolina, íamos para as bienais, íamos para as feiras, né, e conhecíamos outras pessoas, né? Foi difícil também, porque viver hoje de livro no Brasil não é fácil. Não é fácil. Tanto que já tem 5 anos que eu escrevi esse livro. Estou escrevendo outro que eu não consigo terminar de jeito nenhum, porque no ano que eu decidi vou ser só escritor, eu precisava vender livros para me sustentar. Então viajava muito, fazia muita coisa e não tinha tempo para escrever. E hoje eu tenho um pouco tempo de escrever também, porque eu retornei à vida de professor. Mas é isso, gente. Eu vou abrir as falas agora. Eu vou falando outras coisas à medida que vocês forem comentando, perguntando. Gente, então fique à vontade aí para fazer as perguntas. Ninguém? Eu quero fazer uma pergunta, que ele falou que escreveu mais de 700 páginas, depois ele foi diminuindo, e aí no final do livro tem essa foto aqui. Você escreveu a máquina? Não, né? Porque eu já fiquei imaginando, assim, você falou de colocar a mão no gelo, eu consegui até imaginar a sensação. Porque essa máquina eu ganhei e gosto muito dessa máquina, é um objeto de decoração. Nem funciona, mas eu sou do tempo ainda que a gente fiz datilografia, fiz digitação, e eu digito bem rápido mesmo, né? Uhum. E consegui escrever muitas páginas no dia que eu não precisava pesquisar, escrever muitas páginas, né? E aí, às vezes, tem hora que eu perco até o controle, assim, da rapidez, e isso não é uma coisa muito legal também, às vezes, pro dedo, né? Ficar 14 horas digitando, 12 horas digitando. Tem hora que os dedos e sobretudo quando você vai escrever alguma coisa que é mais empolgante ou mais forte, eu acho que isso manifesta até na força que vai aplicando no teclado também, mesmo que não seja necessário, né? Mas a ideia, a quantidade de tempo mais de digitação mesmo. Uma das minhas perguntas você já respondeu, que eu queria saber se você foi aos lugares, né? Todos os lugares que
que você descreveu, porque você colocava aquilo assim, com muita realidade, muito real, né, pra gente. Você está falando até da distância da casa na escola, o morro lá onde morava o Eduardo com a família, né? Então você coloca essas questões muito, muito claras, assim, parece que eu estava lá também, né? E igual você falou, você estava falando de uma realidade, então você não podia inventar muitas, você não podia criar, né, muita coisa, quase que você descreve, né, os ambientes que você passou. Então, uma das coisas foi essa. Foi a França também? Fui, eu morei um ano na França, então tive facilidade por escrever coisas, escolhi locais que realmente, o único local realmente que eu não consegui ir foi só o Rio de Janeiro, aí que foi a parte mais trabalhosa mesmo, mas graças à tecnologia acabou dando certo. Mas Belo Horizonte, sei algumas cidades aqui, Ouro Preto, Paris, não morei em Paris, eu morava numa cidade chamada Chambéry, que é nos Alpes franceses, já na divisa ali com a Suíça, mas ia muito a Paris, então o que eu precisava para pôr no livro já era suficiente do convívio que eu tive lá. E outra coisa também que eu queria te perguntar, tem uma questão que foi do tema detonador, assim, quando eu fico sempre pensando, como que se inicia um livro? E você pegou a questão do Joelma, né, assim, como início mesmo. Por quê? Tem algum outro motivo? Isso te chocou tanto? Qual o motivo de começar com Joelma? Quando eu escrevi o livro, eu primeiro fiz todo um roteiro do livro, né? Eu tinha toda a ideia na minha mente, né? E eu precisava que o Davi, no começo eu não sabia que o Davi ele ia ser órfão. Eu precisava que ele fosse alguém jovem e alguém que tivesse fosse atípico, que tivesse uma maturidade acima da média para 17 anos e não tivesse pais para cuidar dele, para ele circular mais fácil na história, nos acontecimentos, né? Porque eu penso que se tivesse os pais, talvez ficasse um pouco mais complicado na minha cabeça. E aí eu falei assim, mas como que esse rapaz é só com 17 anos? Então, no começo, não era muito claro para mim. E aí eu precisava de algum fato importante Aí foi estudando, foi olhando, aí vi o Joelma, que eu já conhecia a história, e eu optei pelos pais dele morrerem no Joelma. Então a ideia do Joelma acabou vindo depois do que eu já tinha até algumas coisas escritas, porque é engraçado que assim, o livro, pelo menos comigo, você não começa assim, a primeira página e termina na última, né? Eu tenho mais ou menos as ideias, e aí eu escrevo de acordo com a inspiração e com o humor que eu tô no dia, né? Por exemplo, se eu tô muito, muito triste ou muito amargurado no dia por qualquer motivo, não dá para você escrever uma cena de amor, né? E se eu tô muito feliz, eu não vou escrever uma cena de tortura. Então, assim, é engraçado que a primeira parte, a parte final do livro foi a parte que ficou pronta primeiro, né? Então, e muito claro que muitas coisas saíram. Depois, quando vai escrever a primeira parte, tem que voltar no final e mexer para encaixar uma informação com a outra. Mas eu achei que depois do próprio fato da ditadura militar, o edifício Joelma foi o fato mais marcante que aconteceu aqui no Brasil na década de 70. Porque quando as pessoas olham, está muito forte na memória afetiva das pessoas essa tragédia. Porque foi colocado isso ao vivo, aconteceu ao vivo, filmando, e se viam as pessoas pulando do prédio, né? Então isso marcou gente demais, foi uma coisa muito forte. Porque se estava filmando e não sabiam que as pessoas iam começar a pular, né? Então estava lá a família inteira, e daqui a pouco a gente pulando pela janela, a gente pulando
do telhado, a narrativa, eu acho que a Glória Maria chorando, gritando, então só foram coisas muito fortes. Então aí eu pensei que seria algo para chamar a atenção para o livro também, né? E realmente quando as pessoas olhavam a sinopse, que falava assim Joelma, às vezes parava ali no Joelma, somente no Joelma. Né? Então, mais por ser essa coisa, aí teve também uma pesquisa muito extensa, o que muita coisa não entrou no livro, mas entender quem eram as pessoas, sobre as indenizações, que muita coisa não tem mais de 40 anos, não está bem resolvida até hoje. Né? E eu precisava também que o Davi tivesse uma liberdade, inclusive financeira, porque ele foi trabalhar, mas ele foi trabalhar para entrar no universo da Helena. Mas eu precisava que ele circulasse também, que tivesse dinheiro. Né? Eu não queria me preocupar com o bolso dele. E ele tinha dinheiro, né? Ele tinha bastante dinheiro. Né? E até conseguindo ajudar em algum momento até o amigo dele, o Eduardo, também. Né? Então, a ideia do Joelma foi exatamente isso. Foi uma solução para resolver a questão dos pais do Davi. A Marcélia quer falar. Alex, foi nesse momento que você decidiu o título do livro? Quando você decidiu que os pais do personagem morreriam no incêndio? Porque eu não li o livro, mas eu achei o título muito interessante e, bom, provavelmente você vai comentar ainda, né, a respeito do título, da escolha, o que ele significa, né? Para mim, título foi a coisa mais difícil desse livro, foi o título, né? Porque realmente o título ele tem que ser não só uma coisa que eu goste, mas tem que ser algo comercial também, que as pessoas olham a capa, o título, e ele tinha um título nada a ver, que só para ter um título mesmo, eu coloquei no começo assim, quando eu comecei a escrever, Proibido Amar Alunos. Aí a primeira pessoa que eu mostrei, que legal, você está escrevendo sobre pedagogia, aí eu já vi que era uma furada. E aí não me vinha nada à mente, nada. Então, assim, já estava com o livro todo pronto para ir para a editora e não tinha um título. Né? Então eu tive que parar realmente e não, tem que sair alguma coisa. Então esse título, Depois das Cinzas, veio por causa do Joelma mesmo. Porque a vida dele, o que acontece com a pessoa depois que ele perde tudo? Né? E ele perdeu tudo. O que era mais importante para ele, que eram os pais, se tornou cinzas. Né? Então ele precisava se reconstruir. Né? E aí é essa ideia mesmo do que ele aconteceu com a vida dele depois desse acidente, né? Depois dessa tragédia. E muita coisa nele era como se fosse uma fênix quase, né? Porque o tempo todo acontecia alguma coisa que levava ele para baixo, se tornava as cinzas tudo de novo, e ele tinha que recomeçar. Mesmo a Helena, que depois ele teve essa dificuldade de desapegar dela, né? Trazendo o corpo dela para o Brasil em cinzas, né? E no final, até para continuar vivendo, ele precisou se libertar dessas cinzas também. Né? Não deixá-la de amá-la, né? Mas ele estava carregando um túmulo na vida dele. Eu associei o título somente a isso aí. Eu nem tinha me lembrado do Joelma no momento. Eu só associei o título a quando ele joga as cinzas da Helena. Uhum. A ideia é essa dessa constante resiliência, né, que ele passa, desse constante levantar, né? E realmente foi muito difícil. Ele foi um indivíduo que ele sofreu pra caramba, né? E teve momentos na vida dele que, inclusive para mim, como escritor e como criador dele,
ver determinadas coisas acontecer e ver. Engraçado que o livro vai criando uma vida a partir de determinado ponto. Tem alguns pontos que eu tinha mais ou menos noção, mas não sabia onde ia culminar. E depois eu via que não tinha como fugir de determinadas situações. E como a morte de Helena, por exemplo, dando até um spoiler, tá, Marcélia? Você não leu, mas as pessoas ficavam muito bravas comigo, né? Tinha gente que parava naquela parte, me ligava, me mandava mensagem, me mandava e-mail, mas eu pensei, poxa, eu tenho que ter compromisso com a história, com a verdade, né? E muita gente morreu via insanidade, né? Então, a Helena, ela foi assassinada, mataram a mente nela, né? De forma que ela não conseguia suportar mais aquilo, né? E isso aconteceu muito. Muitas pessoas foram para o exílio e não conseguiram manter a própria vida, cometeram suicídio. E muitas pessoas que foram também não voltaram do exílio, porque não consegue, não existe mais ditadura no Brasil, mas a pessoa, ela não consegue dar esse passo de retornar para o Brasil, né? E eu precisava que alguém tinha que acontecer isso com alguém. Se não fosse com ela, era com o Davi. Então eu tive que optar por um dos dois, né? E por pouco não foi ele junto também, que foi uma parte muito difícil. Foi uma das partes assim que eu fiquei mais chocada. Também está aqui na minha lista, já que você tocou nesse assunto. Aquela parte realmente me deixou extremamente, sabe, assim, emocionada. Porque você descreve uma pessoa com os problemas emocionais, assim, de uma forma muito... você deve ter pesquisado bastante para falar disso, porque realmente as coisas que ele vai relatando, que está passando na cabeça dele, as loucuras, a insanidade, ficou muito claro, assim, muito real. Você deve ter também feito uma pesquisa bem árdua nesse sentido, né? E esses momentos que eu escrevi foram momentos que eu também não estava muito legal, assim, também, né? Então, assim, e os momentos que eu mais escrevi foram os momentos que eu não estava muito feliz, estava acontecendo alguma coisa ruim na minha vida, né? Então, os melhores escritores, hoje eu sei que são aqueles que não são tão felizes assim, né? Não que eu sou uma pessoa feliz, mas eu passei por alguns momentos difíceis na minha vida, né? Por exemplo, eu cheguei a morar em Mariana uma época e tive um problema de depressão lá, e voltei, teve que ficar um tempo sem trabalhar, e nesse momento eu comecei a escrever, né? E desenvolvi sobretudo essas partes da angústia, né? Então, escrever algumas partes sem estar sentindo algum tipo de angústia também não é fácil, não fica tão real. E essa parte dele, da quase morte dele, o coração ficou apertado aquela hora, foi muito difícil, e tinha que levantar e tinha que voltar, mas tem que acontecer alguma coisa aí nessa cena. Mas, felizmente, ele ficou bem. Vocês tocaram no assunto que eu queria entrar, que era a questão da autobiografia dentro da obra, né? Porque, por mais que a gente fale assim, é uma ficção, os personagens são fictícios, acaba que a gente coloca alguma coisa nossa, né? Sim. Você colocou a sua experiência de escola, né? Eu sou professora também, eu sei como eu consegui até, assim, visualizar, imaginar tudo, né? A gente consegue concretizar mais, assim, a imagem. E aí, quando você colocou a máquina, né, que eu fiz a brincadeira aqui com a máquina de escrever, você acrescentou a máquina de escrever no livro, que o Davi dá de presente uma máquina para o Eduardo, né? Então, assim, a gente acaba colocando coisas nossas nas personagens, dentro da história, não tem como a gente fugir disso. E aí você disse que está escrevendo um outro livro que pretende ser, que ele seja mais abrangente, mais, né? E como é que você acha que você vai conseguir isso? Porque eu fico pensando assim, eu não escrevo, não sou escritora, né?
como que a gente consegue fugir dessa experiência? Como que a gente consegue não colocar algo nosso na obra? Será que isso é possível? Eu penso que, para mim, que sou iniciante, não é possível. Eu penso que alguns escritores mais profissionais, que já escreveram, porque no começo é uma coisa nova, mas depois a pessoa está lá no 10º livro dela, ela já criou uma série de técnicas, de coisas das quais eu nem saberia explicar, porque eu estou numa fase muito inicial. Então, alguns acontecimentos ali, por exemplo, a primeira escola que eu trabalhei foi em Igarapé, chama Colégio Magalhães. E eu era bem jovem, minha cara era de mais jovem ainda do que realmente eu era. Eu tinha, na verdade, 26 anos. Não era nem tão jovem assim. Mas, o primeiro dia que eu fui trabalhar, a porteira não queria deixar eu entrar na escola porque eu estava sem uniforme. E ela não acreditava que eu era o professor. Né? Aí alguém foi lá, chamou a direção, como aconteceu com o Eduardo. Então, aquele momento foi um momento que eu emprestei da minha história para ele, né? E como professor jovem que eu era na época, os alunos se aproximavam muito, muito mesmo. Então, muitas coisas ali que aconteceram também, eu acabei emprestando para o Davi algumas situações também, né? Então, outras coisas aconteceram com outros professores, né? Então, a gente conhece muita gente contava muita história. Então, eu fui colocando essas situações lá. Foi uma situação difícil também de elaborar como ia acontecer esse romance do Davi. Talvez por isso que, não só pelo fato das férias, mas tentar entender o que seria possível ou não dentro de algumas situações, em que momento que poderia acontecer essa relação deles, que eu acho que deu certo no momento certo, que já era na faculdade, que eles conseguiram entender que eles não viviam mais uma relação de escola nem de universidade. O negócio foi muito mais além, que era de questões de ideologias, de coisas que se acreditavam e que se lutavam juntos, não era mais um aluno e um professor, que permitiu que aquilo aconteceria, né? Então, há algumas coisas assim, e alguns sentimentos também eu tive que emprestar para o Davi também, né? Então, e nessa época que eu vim de Mariana, eu estava num momento muito ruim mesmo, muito triste da minha vida, né? E triste não porque tinha acontecido alguma coisa, mas simplesmente porque a depressão, ela funciona desse jeito, né? Não tem um porquê muitas vezes. E como muita gente sabia que eu estava com depressão, que eu comecei a escrever o livro nesse período, aí muitas pessoas falam, então isso aconteceu com você lá em Mariana, por isso que você teve que vir embora de Mariana, né? Eu falei assim, não, gente, não é. Tem pessoas que não acreditam realmente que o Davi não sou eu, né? Eu posso falar que há muita coisa nele que eu emprestei, mas eu não sou ele e ele não sou eu, né? São pessoas distintas, né? Eu queria ser ele, que eu acho que ele é um indivíduo bem mais forte que eu. Como a Jaque falou, essa questão de ser um pouquinho de autobiografia, né, que a gente acaba colocando, a gente pensa, eu penso, aliás, que nada surge do nada, né, assim, a música surge daquilo que a gente ouve, e o escritor vai escrever aquilo que ele lê. E essa pergunta é uma das primeiras minhas aqui. O que você lê? Eu leio de tudo. Eu não tenho um escritor de carteirinha assim, sabe? Que eu só leio aquele, né? Agora, no começo dessa pandemia, enquanto não tinha nem aulas online, eu li bastante.
E eu tenho uma estante aqui imensa que deve ter assim, uns 50 livros me esperando para serem lidos. Mas estão ali, né? Agora, o último que eu li foi o do Mário Puzo, é O Poderoso Chefão, que eu achei um livro assim fabuloso. E estou aqui até, coincidentemente, estou com outro aqui que eu vou começar a ler agora, que é os Irmãos Karamazov, que foi um golpe que eu dei, que eu não li os Irmãos Karamazov, mas o Davi leu, e ele fala, e da forma como está escrito, dá a entender que o autor também leu. Não leu, agora que o autor vai ler. Né? Mas está aqui já me esperando, os Irmãos Karamazov. Mas tinha um colega meu que ele me falava, ele é apaixonado por esse livro, ele me falava muito desse livro e como as coisas aconteciam, e ele falava numa paixão muito profunda da parte filosófica, literária. Então, o Davi pegou emprestado o amor por esse livro por esse amigo meu que emprestou esse sentimento ao Davi. Né? Então, esses pequenos encaixes que vão acontecendo para poder dar certo. Né? Então, assim, escrever o Davi foi um pouco mais fácil, porque ele era um homem, professor, né? Então muita coisa que eu acredito, eu emprestei para ele também. Agora, por exemplo, o meu próximo livro, igual a Jaqueline perguntou ali. Assim que eu lancei o Depois das Cinzas, eu comecei a escrever um outro livro, que está um pouco congelado. Ele tem um título que é Traz uma Garota para Mim, que é um livro escrito, que a ideia é escrevê-lo ambientando historicamente também, já tem bastante coisa desenvolvida. Mas eu ainda não estou seguro, porque ele conta isso, porque como eu sou de Brasília, lá foi muito comum o tráfico de meninas e adolescentes para o Distrito Federal. Né? Então eu me lembro com muitas casas tinham essas meninas que vinham para trabalhar nessas casas e que eram exploradas, escravizadas em vários sentidos. E eu lembro muito das pessoas viajarem por Nordeste e as pessoas encomendarem coisas. Traz uma farinha de puba, traz um mel de não sei o que, traz uma rapadura, traz um buriti. E traz uma garota para mim. E as pessoas chegavam, tem uma família lá precisando ajudar uma garota. E as famílias mandavam essas meninas, né? E às vezes a menina voltava grávida, ficava pulando de casa em casa porque não sabia fazer as coisas, era explorada sexualmente, ou partiam para uma vida de prostituição. E eu optei por escrever isso. Mas é um grande desafio, porque minha personagem principal, ela tem 13 anos, ela é traficada para o Distrito Federal dessa forma, e depois vai partir para um mundo de prostituição. Só que entrar na cabeça, escrever como sendo uma mulher e uma mulher adolescente, para mim está sendo um desafio tremendo. Então eu fiz o laboratório, conversei com muitas mulheres, e lá em Brasília tem muitas que estão lá porque construíram vida, se casaram e falaram dos seus dramas, mas elas me falaram já como mulheres adultas, já bem resolvidas em muitas coisas, e mesmo muitas coisas que elas me falavam já era uma versão reelaborada de uma pessoa adulta sobre aquele passado, né? Então eu tô com essa lacuna aí. Então às vezes eu fico até pensando se eu devo continuar ou não com esse projeto, e tenho medo das pessoas lerem e não acharem originalidade na personagem, né? Então eu tô com muita dificuldade. Então depois, se eu fizer esse e partir para outra obra, uma coisa que eu tenho para mim é que eu vou evitar colocar um personagem principal feminino, porque eu teria realmente difícil escrever, entrar na cabeça feminina. É difícil. Né? Quem faz isso muito bem é Chico, né?
também, né? Mas eu acho que não deve ser fácil mesmo. Alex, só olhando aqui nos comentários, sobre o título, a Eni colocou, a Eni tem 2 filhos adolescentes, ela disse que os filhos adoraram o título e se interessaram muito. Ela não leu o livro todo, mas ficou bastante encantada com a narrativa. E parabéns. A Marcélia também falou que tem uma estante esperando por ela, que a estante dela manda lembrança para você. Tamo junto, Quem Marcélia. não tem, né? Vou te falar, aqui também a coisa tá gritante. E a Eni diz, quer saber, os livros citados no livro incentivam muito a leitura. Esses livros que você colocou foi pensado por algum motivo. Foi uma das coisas também que me chamou muita atenção, as citações que você coloca lá. Você já comentou, né, sobre o título, que você não leu ainda, mas você faz várias citações maravilhosas. A maioria desses livros que estão lá sendo citados foram lidos. Só esse dos irmãos Karamazov, que ele aparece mais de uma vez, que eu peguei a ideia e coisas que estão nele emprestadas de uma outra pessoa. Mas foi pensado porque dos casos que eu já vi de professores que se envolveram com alunos, né, e que hoje, no passado era uma coisa mais comum, hoje em dia é uma coisa que nem se cogita, talvez na universidade ainda assim, mas há esse questionamento da ética. Mas nesse período, eu sei que como as pessoas viviam muito, lutavam juntas, aconteceram casos assim, mas nunca um professor dava muito espaço para um aluno que fosse medíocre. Então, o Davi, ele não podia ser um aluno mediano, ele tinha que ser alguém que chamasse a atenção de Helena no primeiro momento também, de alguma forma. Então, ele era um rapaz inteligente, ele é um rapaz comunicativo, ele é um rapaz expressivo, né? Então, eu precisava que ele manifestasse isso, né? Então, o caminho que eu utilizei para ele se tornar atrativo para ela é a partir desses livros que ele lia. Até porque isso dava conteúdo para ele se aproximar dele, né? O primeiro contato com ele na sala de aula foi ele citando um livro, né? Eu não lembro qual foi acho que o Corcunda de Notre Dame, né? Não me lembro bem. Hoje, gente, vocês acreditam que eu nunca li o meu livro? Sabe por quê? É porque, assim, pro escritor, parece que o livro nunca está pronto. Então, assim, muitas vezes eu ficava trabalhando nesse livro e tem uma hora que você tem que parar assim, ó, tem que parar nesse momento. Porque o livro, você vai mexendo, mexe daqui, mexe dali, né? Mexe palavra, troca fase, retira, coloca. Então, assim, tem 5 anos que ele está pronto e eu não tive coragem de lê-lo. Sabe, assim, que eu vou ficar achando que eu não deveria ter escrito assim não tá bom, né? E sem falar também que eu tive um probleminha com a minha editora, né? Por exemplo, esse livro, a produção inicial dele foi R$19 mil, né? Foi muito caro, mas assim, ele se pagou tudo, porque assim, ele vendeu assim a primeira cota para pagar isso em 2 meses. Então, assim, foi muito bacana mesmo. Mas a editora, quando a gente está escrevendo, o escritor tem que colocar a ideia para fora, né? Aí tem uma hora que você fica assim, né? Aqui tem crase, aqui essa conjugação está correta. É claro que a responsabilidade da escrita, da gramática, primeiramente é do escritor. Mas tem hora que não dá para você ficar parando, sobretudo quando vem aquela ideia, e você coloca o dedo, e depois quando você revisa você mesmo, o próprio escritor tem a dificuldade de ver os erros. Então, o melhor amigo de escritor é o seu revisor, né? E a revisão da editora foi caríssima, caríssima, só um valor de R$19 mil, e quando vieram as primeiras críticas,
uma delas foi essa, que o livro não tinha sido revisado corretamente. Né? Então, assim, tive que processar a editora. Foi uma coisa, assim, extremamente, para mim, assim, traumática, sabe? Ter que processar, ter que brigar. Ver os advogados brigando, uma coisa que era para ser tão prazerosa e que, em princípio, me deu tanto prazer. E os advogados foram terríveis nas audiências, assim, sabe? Então, chegou até um momento, assim, nenhum acordo que a editora fazia, a minha advogada concordava muito, sabe? Por fim, eu peguei e abri mão daquilo tudo. Não. Agora, próximo livro eu vou ter os cuidados corretos, mas assim, para mim foi, ainda mais que a maioria das pessoas que escreveu, que comprou, foram professores, foram alunos. Então, assim, isso para mim foi uma facada que a editora me deu. E eu confiei, né? Inocentemente, como escritor de primeira viagem, eu confiei na editora, que ela me entregar tudo 100%, né? Então, depois você descobre que vai ter um N coisas que tem que ser pensadas do livro e que estão na mão de muito mais gente do que do próprio escritor, né? Uma curiosidade, Alex. Sim, quando fizeram a revisão, a editora não te deu uma cópia para você homologar, não? A editora não fez isso? Para me conferir? Tipo, para me conferir a revisão? É, porque a revisão às vezes aponta uma coisa mal escrita, ou a revisão aponta que o sujeito que leu não entendeu, assim, uma série de problemas. Então, você não pode confiar que o revisor pode modificar, né, o que você escreveu. E aí, assim, confiar de olhos fechados o revisor. E aí o revisor, a editora, não te passou para você conferir? Uma das coisas, a revisão da editora são duas coisas que eles têm que fazer. Uma é a questão gramatical, e a outra questões realmente de processo, de produção de um livro, que está dentro também, e eles não fizeram. Eles não sugeriram modificar parte, eles não podem modificar, mas eles podem sugerir. Olha, tira isso, coloca isso, troca essas palavras, faz isso. Falta de profissionalismo. Nossa, essa editora... Fala o nome dela aí. Giz Editorial. Nem sei se ela está aberta ainda, eles estavam capengando bem. Isso, Giz Editorial. Eu não conhecia, inclusive. Então... E foi bom você tocar nesse assunto, porque tem algumas coisinhas assim que a gente vai lendo e observando, né? Falou, gente. E uma das coisas que me chama a atenção é exatamente isso. Eu falo, pô, eu sei quanto que não é barato uma revisão, né? E aquilo passou, e foram coisas que passaram, que a gente vê que foram alguns lapsos assim, de que não poderia ter passado por um revisor, né? Ele não deveria ter deixado. Então, quando você fala assim, não, tem muita coisa minha no Davi, eu voltei numa frase do seu livro umas 4 vezes para saber se era o narrador ou se era você que estava, se era o Davi que estava falando, sabe? Assim, eu voltei porque era o Davi, mas aí o narrador dizia que era ele. Mas aí pode ter sido de propósito. Aí será? Um ardil do autor, não? Confundir ele, narrador, confundir o autor, o narrador e o personagem. Quando não confunde com o leitor, né? Assim, Marcela, eu tive essa sensação também, que ele tava, que foi intencional. Agora ele falando, a gente vê que não foi, mas eu tive essa sensação, foi intencional. Intencional, sim, ela diz do jeito que tá rindo, ela. Não, eu não sei a parte, né? Qual que é a parte, mas não saberia falar assim, se foi ou não foi. Eu voltei várias vezes e falei assim, gente, não, mas ele não é um narrador. E se foi essa intenção, me pegou mesmo. Porque eu ainda voltei, aí era uma fala do Davi, e ele dizia ele se referia ao narrador, como se o Davi estivesse narrando, entendeu? Não sei se foi isso mesmo, foi a mesma parte que a Jaque parou. Essa foi uma das que me chamou bastante atenção. Eu não grifei,
eu não estava com nada que eu pudesse grifar na hora. Mas é uma das coisas que eu falei assim, depois eu vou perguntar para o Alex se já foi comentado isso com ele. Era um toque que eu tinha deixado até para falar com você depois, mas já que tocou nesse assunto, aí, de repente, foi o personagem que entrou tanto assim na história do narrador que ele se colocou como personagem. Eu penso que é erro de algum tipo de erro mesmo, que o review, pra gente que escreve, para depois perceber essas coisas, gente, é terrível. Então, o revisor, ele tem o papel de detectar isso. Ele é um profissional que ganha, inclusive, muito bem para poder conseguir fazer essas coisas. E outra coisa que eu descobri é que não existem bons revisores. Tanto assim que antes de ir para a editora, esse livro já tinha passado na mão de uma revisora que eu contratei, né? Mas para olhar só a parte gramatical. Então ainda ficou muita coisa para trás e a revisora oficial, que trabalha só com isso, não fez todo o trabalho. E uma coisa que prejudicou muito é que quando eu assinei o contrato com a editora, eles tinham um prazo, eu acho que era de 4 meses, para me entregar o livro prontinho. E aí eu marquei os lançamentos todos. E quando estava chegando perto, o livro não estava pronto. Eles acho que não tinham sequer começado a revisão. E aí tem que ser uma coisa muito cautelosa, uma revisão. E aí atrasou tanto que o primeiro lançamento, que foi em Brasília, ia acontecer às 19 horas e o livro chegou às 16 horas da tarde em Brasília. Né? Eu já estava para colocar o coração pela boca, né? Todo mundo convidado, o espaço alugado, teve um coquetel que eu não paguei, que eu ganhei. Tudo pronto e não tinha livro. O principal, que era o lançamento do livro, não tinha. Assim, vai ser a maior vergonha da minha vida, mas chegou. Então, assim, faltou profissionalismo. Assim. Então, assim, hoje eu sei que depois que eu terminar de escrever um próximo livro, o processo até lançar, de escolher editora, de revisar, de sentar, é um momento muito mais delicado que o próprio lançar a ideia, né? Então, assim, foi uma coisa que mexeu muito comigo, essa confusão toda com a editora, né? Tanto que eu lancei ele em 2015, 2016 eu fiquei o ano inteirinho sem mexer com o livro, e só em 2017 que eu voltei a trabalhar com o livro, porque eu precisava que o livro circulasse com erro sem erro, né? Não podia ficar com caixas e caixas de livro, nem comigo, nem com a editora, né? Então, né? Mas se uma coisa, assim, te deixa... O livro é muito bonito, um livro bonito, a capa ficou muito bacana, achei muito legal. A fonte é uma fonte que descansa, é um livro grosso, né? São muitas páginas, mas, assim, gostoso de ler. O papel é muito bom, a encadernação está muito boa, né? Eu assim, gente, você está falando sobre essa dificuldade com a editora, mas eu achei um livro bonito, achei muito bom, de ótima qualidade, assim, muito bom mesmo, sabe? Em tudo, no aspecto assim de encadernação, todo, muito legal mesmo. Foi tudo muito bom. Agora vamos entrar essa capa dele. Você não gostou? Eu amo muito, eu sou muito empolgado com essa capa. Tanto que no processo eu queria o direito da capa, né? Porque não era minha, mas aí o próprio sindicato falou assim, não, se você quer um livro novo, totalmente revisado, você tem que começar até com outra capa, né? Então, uma segunda edição, nova editora, nova capa, esquece essa capa. Mas eu amo essa capa. Muito bom. Alex, agora vamos entrar no outro tema. Agora vamos falar um pouquinho do tema do ano. A gente está aí, né, com esse tema de literatura sem censura, exatamente por causa de muitos livros, muitos títulos, que nós tivemos como, eu vou falar censurados, mas que foram barrados do baile, né, em algum momento, por algum motivo, né, a gente teve uma lista de livros
que foram barrados mesmo, né, censurados no norte do país, e a gente tem visto isso acontecer muito nas escolas, né, com nossos clássicos, com Monteiro Lobato até. O seu livro, né, você como professor, você acha que o seu livro teria uma passagem direta, ou você tirou a Helena, você deixou o Davi se formar primeiro para não entrar nessa seara? O que aconteceu aí? E se você acha, como que seria hoje seu livro numa escola? Desculpa, Cristina, eu acho que eu não entendi direito a pergunta. Se você vê algum motivo, como que você vê essa censura desses livros que a gente viu aí no início do ano, final do ano passado, início desse ano? O tema que você aborda é um tema polêmico também, dessa relação de professor e aluno, é um tema polêmico. Estaria seu livro, de repente, também censurado em algum momento? Seu livro já foi lido, adotado por alguma escola? Surgiu esse tipo de comentário alguma vez? Alguém já fez esse tipo de comentário? Porque no dia, quando eu falei desse livro para alguém, nossa, mas vai contar a história de um romance do aluno com a professora? Foi a primeira coisa que foi destacada. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uhum. É um tema delicado esse da relação aluno-professor, e que é muito debatido, mas eu penso que para a pessoa entender a história, quando acontece, quando muita gente, eu percebo que compra o livro de forma até meio fetichiosa, sabe? Pensando como é que vai ser isso. Eu acho que nesse ponto as pessoas se decepcionam, quem compra nesse sentido, porque quando eles acontecem o romance, eles já estão em outro momento da vida deles, como eu falei, né, agora. Ele já não é mais menor de idade, ele já trabalha, ele é universitário, mesmo sendo o aluno dele, então, assim, já é um outro momento da vida deles. Então, mas eu pensei muito como fazer isso sem ser uma coisa escandalosa, e eu acho que realmente nesse caso deles aqui não é. E outro ponto que eu penso desse livro é a questão da ditadura, porque nesse momento, no Brasil, muita gente está fazendo releitura de fatos históricos como se eles não tivessem existido. Então, mesmo quando eu lancei esse livro, quando eu ia apresentar, que aí, como é que funciona nessas grandes bienais? A gente fica no corredor, assim, né, os autores, posso te apresentar o meu livro? E o legal disso é que a gente bate o papo com a pessoa, né, independente se a pessoa vai comprar, a pessoa às vezes até fala, não, eu não tenho dinheiro, não, a ideia não é essa, vamos bater um papo aqui sobre livro, sobre literatura. E muita gente já tem essa ideia, não sei se muita, mas um número significativo de pessoas que falam que não existiu ditadura no Brasil, né? Que falam que foi uma revolução gloriosa, que foi uma intervenção de intervenção militar, que é o que as pessoas usam mais, né? E que foi necessário, e que foi bom, e que nos livrou do comunismo. Então tem todas essas ideias, né? Então já olha para o livro assim, falando de ditadura, não é na mente deles não vai ser uma coisa real e não vai trazer fatos reais, né? Então, já se coloca assim um olhar assim, né? Algumas escolas que adotaram o meu livro, né? Como eu fiquei traumatizado com essa questão da revisão, quando algumas escolas falaram isso, falei assim, olha, mas tem uns probleminhas, pessoal, não, a gente já conhece o livro, a gente vai trabalhar isso também, vai conversar, mas o conteúdo é bom. Então, há escolas que trabalharam, depois eu fui bater papo com os alunos, pelo menos 4 escolas, pelo menos que me chamaram, eu sei que os livros foram adotados, foram comprados, e foram bem trabalhados, né? E os alunos participaram no encontro com o autor, levantaram a mão, demonstraram realmente que
que leram o livro, né? O último que eu fui foi numa escola em Birité, que toda a escola leu, e depois eles separaram grupos, né? E as professoras, inclusive, os professores se emocionaram muito, porque às vezes alunos que assim nunca se manifestaram nesse dia pegaram e falaram coisas muito legais. Então foi esses encontros com o autor, com o aluno, são coisas muito bacanas, bacana também, né? Então teve momentos difíceis com o livro também, mas teve momentos legais também, né? E foi um livro que saiu muito rápido. Eu lembro quando eu lancei o livro primeiro, depois eu me filiei no Sindicato dos Escritores do DF, que é do Distrito Federal. E aí, uma vez por mês, eles têm um encontro num restaurante lá, os escritores, né? E no mês seguinte que eu tinha lançado. E aí o pessoal perguntou, não, já tinha uns 2 ou 3 meses que eu tinha lançado. Aí eu fui nesse primeiro encontro e eles perguntaram, e mostrei o livro, e você já conseguiu vender alguma quantidade? Eu falei assim, sim, já vendi 500 livros. Aí eles levantaram e bateram palmas para mim. E eu fiquei até sem saber o que estava acontecendo. Aí o diretor do sindicato falou assim, Alex, nenhum autor iniciante vende 500 livros em um ano. E você vendeu 500 livros em poucos meses. Né? Então, e esses 500 livros, a quantidade deles, deu para pagar todo o processo de edição dele. Então, assim, me ajudou muito. Os meus ex-alunos me ajudaram muito nisso. Então, foi muito legal. Né? Então, assim, eu trabalhei para caramba também, assim, com divulgação, com tudo. Foi bastante trabalho. Né? Pena que eu não tive apoio da editora, que é a minha única mágoa nesse processo todo, é a falta de apoio da editora, né? Acabou que virou para ela, era uma coisa comercial ali, né? Ela só fez, arrumou aqui, me entregou, mas não me ajudou, não esteve no lançamento, não fez a revisão, né? Poderia até ter depois me contratado como escritor sem eu investir tanto dinheiro como acontece, porque eu demonstrei que sou um escritor que batalha pelo meu livro também, né? E tem isso também, não é fácil batalhar por um livro, não é fácil vender livro, é muito difícil vender livro, né? Mas hoje, se o governo, nesse governo atual, se eles deram uma modificada, como já foram falado, aí seria um livro que seria censurado, sim, mas mais pelo motivo da ditadura, eu penso. Exatamente isso, eu pensei por causa do tema. Você lançou o livro em 2015, ainda a gente não tinha, né, esse cenário que a gente tem hoje, né, nacional, as cabeças que estão aí hoje. Então, talvez, né, já tivesse lá atrás algum problema em função disso, desse tema. Mas aí, gente, vamos lá, mais alguma pergunta? Luciene, que leu o livro, tinha comentado no grupo que gostou. Rogéria também disse que se emocionou muito com o livro. Entrar aí, fazer uma pergunta, fazer um comentário. Eu queria fazer um comentário, porque uma coisa que me impressionou muito foi o fato da própria mãe, né, ter entregado a filha. E aí isso ficou na minha cabeça, mas você acabou falando aí agora, né, que é porque tem pessoas que defendiam, né, muito a ditadura, né, como se ela realmente não tivesse acontecido da forma que a gente que relata, né, que aconteceu, e a própria mãe dela, na condição de uma professora e tudo mais, de denunciar a filha e acreditar que aquilo não era possível de estar acontecendo, de falar, não, ela só foi interrogada, só foi apenas interrogada, não a torturaram, não fizeram nada demais, e depois ela ficar tão, né? Então, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. Sim, e essa parte foi uma parte que exigiu uma pesquisa muito grande mesmo, porque esse movimento
da ditadura, do golpe militar no Brasil, não se fala muito, mas ele teve um apoio de uma boa parte da população, né? Então, essa marcha das famílias nas ruas, que foi a classe média, sobretudo, que apoiou. Então, aconteceu, né? E essas pessoas negavam que existia essas torturas, que existiam esses assassinatos, né? Então, esse personagem da mãe foi um personagem que mexeu muito também para mim construí-lo, né? Quando eu fui surgindo, eu fui vendo aquela mulher aparecendo na minha mente, fui transformando ela no papel, né? O momento em que ela morre, que ela tem esse diálogo com o Davi também, foi um momento muito assim, eu penso, foi a primeira vez que alguém comenta dessa parte, e foi uma parte que para mim foi uma parte muito emocionante também, assim, de acontecer, de fazer acontecer, porque foi a realidade caindo no rosto dela, né? E para o Davi também conseguir entender, fazer aquele desfecho de todo o passado da Helena finalmente também, naquele momento, né? Rogéria, você abriu seu microfone, você quer falar? Então, Cris, realmente, várias vezes eu fiquei emocionada, sim, com o livro. A história me tocou, sabe? Essa questão do professor-aluno, né? Se apaixonar, né? E ele ir para o outro país, viver com ela lá. Isso aí foi assim, eu fiquei bem mexida com essa parte. Fiquei mexida dela morrer, a forma que ela morreu, né? E tudo. E ele, no final, até comentei isso com a Ângela, minha irmã, ele jogar as cinzas dela, né? Fora, no mar, e viver outra vida, né? Com os filhos adotivos que ele teve, né? E tocar a vida para frente. Né? E assim, esquecer isso tudo que ele viveu e casar, né, com outra pessoa e formar uma nova família. Ali me tocou muito, achei muito bonito, eu gostei muito do livro, eu achei ele assim, li ele rapidinho, em 3 dias eu li ele rapidinho, gostei, Legal. Achei bom, gostei mesmo, você expressou seus sentimentos, né, você julgou os sentimentos ali dentro do livro, assim, não, você várias vezes falou aí que você não é o Davi, né, mas em várias partes você coloca ele como o Davi, e eu achei muito interessante, gostei muito, muito do livro, achei ótimo, gostei. Obrigado. De estar de parabéns. Obrigado. O próximo você fala com a gente para a gente comprar. Tá, fala isso aí, eu achei muito bom. Espero que eu consiga destravar esse próximo aí. Se Deus quiser, você vai vender também o livro, como você falou. Realmente, o Brasil é um país que muito difícil as pessoas lerem, né? Então, assim, essa questão ainda tem, essa questão política ainda toda agora em torno disso, então, assim, fica complicado. Tá de parabéns, gostei muito. Obrigado. O Alex aí conseguiu mexer, colocar o dedo assim num tabu, né, entre os professores, que é essa relação afetiva com o aluno, e assim, às vezes quem vê de fora, né, a educação de fora, não sabe que é muito mais comum do que se pensa, né? E principalmente o aluno que admira muito o professor a ponto de amar o professor, e a gente às vezes se vê em situações assim complicadas. E aí, igual a Helena, né, colocou lá, proibido amar alunos, né? Aí a gente se vê nessas situações. E aí a gente acaba entrando nesse dilema. Será? Será que dá? Eu lembro que quando eu era jovem também, eu me formei com 22 anos, eu já comecei a trabalhar no ensino médio, também passei por isso, de o porteiro me deixar entrar e tal, eu estava lendo, parecia que era uma história, né?
parte da minha história. E eu me lembro de um aluno, eu dava aula à noite no ensino médio. Então, os meninos eram da minha idade, né? Esses aqui estão do lado, deve ser por elas, não. Tá, esses aqui que você vai. Saiu. E aí, eu me lembro de um aluno que chegou a se declarar e eu fiquei meio balançada, porque era um menino, assim, um espetáculo de menino, educadíssimo, inteligente, bonito, né? E eu tinha 22 anos. E aí eu lembro quando ele formou, ele foi meu aluno no primeiro ano, na formatura, ele falou no meu ouvido assim, agora eu não sou mais seu aluno. E o diretor falou assim, o que você está esperando? Vai logo. E eu não tive coragem, por causa da questão da ética, né? Aí a gente entra nessas situações. É difícil. É um tabu até hoje. É um tabu até hoje. Minha filha, onde está Cristina? Cristina, posso Ah, falar um já. pouquinho? Posso falar um pouquinho? Cristina? Oi, fica à vontade. Posso falar? Pode falar. Ângela, Posso falar claro. um pouquinho? Sim. Então, também li o livro assim de uma maneira rápida, porque o livro prende muita atenção da gente. Achei espetacular o autor, né? Colocar. Ele não viveu na época da ditadura, mas nós vivemos, eu vivi. Então, muitas coisas que ele descreve no livro, eu fui lembrando da minha época de adolescência, que eu estudava até numa escola federal, o Cefet, e vivi muito daquilo, daquela época que se relata da ditadura. Né? Achei muito forte esses momentos do livro, gostei muito. E eu, no começo, achei que você ia falar das cinzas, da época do incêndio do edifício Joelma. E depois você foi discorrendo e acaba fechando nas cinzas da Helena, né? Que eu achei bacana você fazer essa ligação. Então, parabéns para você como autor, achei o livro espetacular. Você falou muito bem de Paris, você falou que não conhece Paris, você descreveu direitinho, achei legal, né? Como que um autor consegue levar, né, a ideia perfeita, mesmo não conhecendo o lugar. Achei bonito. E o livro é muito emocionante. Parabéns. Obrigado, Ângela. Eu também conheço histórias de pessoas que foram aluno e professor, e vou até falar só mais um pouquinho. As pessoas sofriam muito, tá? Quem era... Eu tive amiga que até veio a casar com o professor, mas ela sofreu muito quando ela descobriu que gostava do professor, e o professor gostava dela também, e depois vieram a casar. Mas foi um tempo de muito sofrimento, também nessa época da adolescência nossa, nos idos de 75, 78. É um momento muito complicado mesmo. Obrigada, Ângela. De nada, um abraço. Aqui, Davi, nós já estamos entrando aqui para o final. Ó, Davi de novo. Ai, eu tô acreditando nessa história lá do revisor. Eu já fui apaixonada por professor também no ensino médio. E quem nunca? Começou com admiração, nossa, foi uma paixão, professor de física, achava ele maravilhoso, lindo. Quando terminei o curso, era curso de magistério, pedi para ele autografar o livro de física, para eu guardar. Quem nunca? Eu também tenho uma história meio parecida com a da Jaque. Eu fui trabalhar no noturno, eu tinha 27, 28 anos, e era uma escola aqui próxima à minha casa, que era uma escola nova, tinha terminado novinha, então recebeu muita gente que há muitos anos não estudava, então eu fui professora de muita gente mais velha que eu, né? Claro que teve essas coisas, né? Lógico, né? No noturno, às vezes homens mais velhos, mulheres mais velhas, aí normalmente acontece esse tipo de coisa mesmo. Recebi os bilhetinhos guardados, até hoje às vezes encontro, você lembra do bilhete? Então ainda tem muita coisa assim. Davi, meu Deus, Alex, então vamos, eu gostaria que você passasse então para as considerações finais, para a gente poder não ultrapassar o tempo, tá bom? Deixa eu ver. Uhum.
Então, gente, não, eu só tenho a agradecer realmente por ter escolhido meu livro, por ter me chamado. Que bom, esses eram os últimos livros, agora eu só tenho esse livro aqui, né? Não existe mais livro, nem não sei se existe para comprar nos canais da internet aí. A editora fez uma distribuição muito boa na época, né? Me parece que no Submarino ainda tem, mas não sei se pedir se realmente tem o livro lá, né? Mas eu agradeço, que bom que eu tinha esses livros aqui, que pude cedê-los para vocês comprarem. E obrigado pelas palavras, foi muito gostoso escutar as percepções, os sentimentos em relação ao livro, e o que dá ânimo da gente voltar a escrever, a ter novas ideias, a sentar, que é a parte mais difícil, e colocar ideia, ter pessoas que apoiam a gente, né? Eu sei que apesar dos elogios, eu sei que é um livro de iniciante, tem muita coisa para melhorar, mas eu espero fazer um livro melhor ainda e apresentá-los em breve para vocês. Obrigado por esse apoio. Nós aqui agradecemos, Alex. Vou ter sempre que parar para pensar seu nome antes de falar. Então, a gente agradece muito você, desculpar mesmo, sabe, assim, eu não ter tido um contato maior com você antes, mas realmente foram dias meio corridos, e assim, da felicidade, né, de poder conversar com o autor. É um momento muito gostoso para a gente. O seu livro também me deu o prazer de conhecer pessoalmente a Jaqueline, a Luciene, a Bernadette e a Adriana. Então, assim, a gente só se encontra por aqui. Então, quando a Jaqueline chegou, eu falei, você? Aí ela, sou a Jaqueline. Eu esperava uma mulher de 1,80 m, aí ela chega. Aí depois chega a Luciana, mesmo com você. Muito, assim, muito gostoso, né? Então, foi só através para eu entregar o livro para elas, aí nós pudemos nos conhecer. É o que é realmente um prazer. Para mim, né, ficar esses últimos encontros aqui na coordenação, na ausência da Eli também, me deu muito prazer. É um projeto que realmente assim, para nós da biblioteca, não vou dizer nem para nós da biblioteca, para né, para nós, tertulianos, é um projeto assim, que é a menina dos olhos para a gente, sabe? É muito lindo, é muito prazeroso ver o desenvolvimento do leitor, ver como que o leitor começa a perceber outras questões no livro, sabe? Então, como que a gente consegue aprofundar muito mais na leitura, isso, assim, para nós é muito prazeroso, né? Nós temos a Rogéria aqui, que está com a gente desde o começo, a Ângela, desde o primeiro ano, a Wanda, e outros que não estão presentes hoje, mas que estão desde o primeiro ano do projeto. Então, assim, muito obrigada por tudo, Alex, sabe? Você é top, que Deus te dê muita saúde. Amém, eu que agradeço. Garra na Fernanda lá, que a Fernanda vai fazer um trabalho bem bacana também junto com o seu livro. Rosinete, muito obrigada. Marcélia, que foi nossa mediadora também, tá? Ela mora em Juiz de Fora? Ela mora distante. Juiz de Fora. Juiz de Fora, obrigada pela sua participação. Depois que ela mediou, ela veio participando de todos os encontros com a gente. Muito obrigada a todo mundo, para todos vocês, por esse encontro. Eu vou passar para a Eni, viu, Eni? Te entrego agora o bastão de novo. Tá com você, que agora você já passou esse processo todo aí. Está assumindo agora de novo no último encontro. Boa noite a todos e a todas. Aqui, Alex, não fica falando dos seus errinhos gramaticais, não, porque a gente pega livro de grandes editoras, um que eu li recentemente, até mandei para a editora as fotos, e era de uma grande editora. Então, assim, isso acontece nas melhores famílias, e na segunda edição se corrige isso, e o leitor, geralmente, não vê esses detalhes, ele vai fluindo na história, e a gente que escreve
escreve, e você, no caso, escreveu romance, é que fica vendo. Então, assim, não fica pedindo muita desculpa por isso, não, porque isso não diminui em nada o seu livro. É uma leitura de muita fluência, eu vou terminar de ler, sim. Infelizmente, não deu tempo de ler tudo, porque é um livro extenso e eu peguei ele já nos últimos dias. Mas, assim, agradecer porque encontrar autores, né, na cidade da gente e de romance não é fácil. Então, assim, foi um grande achado nosso, né? E que você esteja conosco ano que vem, participando, mediando outros encontros. E isso que eu quero falar com cada uma de vocês. Em 2020, a gente teve esse problema da pandemia, né? E ela vai se arrastar, parece, por mais um tempinho. E cada um se virou, né? A gente não tinha como fazer o Tertúlia, e nós fomos tentar um jeito de fazer online, e aí as pessoas não tinham nunca usado também, nós fomos aprendendo juntas, e agora fica gravado, mais pessoas estão assistindo, né, Rosinete? Lá no YouTube, divulgando, aí pessoas de mais longe podem participar com mais tranquilidade, então, assim, e o tema desse ano, Literatura Sem Censura, foi, assim, muito rico, porque a gente pôde aprender muito, né? Aprender com personagens como o do Alex, né? Que ele cria, mas ele mistura a realidade dos fatos que aconteceram e esses personagens vão vivenciando, mas outros também que vieram nos ensinar, como o Casa Grande Senzala, que vieram nos ensinar muito desse mito da democracia racial no Brasil. Então, ano que vem, a gente vai continuar. Se tiver que ser online de novo, mais um pouquinho, né? A nossa equipe vai providenciar. E a gente precisa, então, que vocês respondam às avaliações, que vocês enviem sugestões para a gente, montar o tema de 2021, né? Porque com certeza nós vamos continuar fazendo, e mandem também críticas, né, do que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para ele continuar sendo um ponto de encontro de leitura, de leitores, de autores, né, e de assuntos que são caros para todos nós aqui, né, do Brasil, do mundo. Então, assim, aberto a sugestões, vocês podem mandar e-mail, podem mandar lá no Zap, mas não deixem de responder as avaliações, não, porque aí a gente pode melhorar algumas coisas que vocês sentiram nesse ano, tão difícil em todos os sentidos. Né? Um agradecimento especial à Rosinete e à Cristina, que batalhou junto comigo esse ano, para a gente manter. A Cristina, né, coordenou os últimos encontros. E, assim, o último encontro, que era para ser aquela festa, né, gente? A gente até pensou que ia dar para fazer, né? Um protocolo, a gente pensou assim, vai dar para fazer, vamos olhar um lugar e tal. Mas aí tudo começa a dar essa reviravolta de novo. Nós falamos, gente, com esse povo na rua, o dia do Tertúlia não vai dar para fazer, vai estar tudo muito, muito complicado. E aí mantivemos ele online, mas não vai faltar oportunidade da gente encontrar e entrar de cabeça dentro do livro, né, conversando. E a gente conta com vocês, viu, gente? Quem está no Tertúlia há mais tempo, pode vir, pode oferecer para ajudar, né? E não esqueça da foto, a Rosinete está lembrando aqui, tá? Rogéria, a câmera. Tá. Ângela. Deixa eu abrir. Isso, para a gente fazer a nossa fotinha. Muito obrigada, Rogéria, Luciene, Ângela, Cristina, Marcélia. Feliz Natal para vocês, apesar de tudo. Rosinete. Hoje eu não estou boa para foto, não. Hoje eu estou de cozinheira. Ah, mas assim, só rapidinho, sai pequenininho. Sai pequenininho, não tem problema não. Eu estou de cozinheira há 8 meses. Não fala não, gente. Ai. Peraí. Cozinheira, lavadeira, faxineira. Hoje eu estou de chefe aqui. Cozinheira, pera um minutinho. Ninguém tá mais atrapalhado que o meu. Não. Será? Nossa, eu tô igual a Gal. Eu tô parecendo a Gal. Olha, vou tirar. É do Alex, então. Eu quero mandar um beijo para todo mundo. Peraí. 1, 2 e... Peraí.
Era a Ângela aí um pouquinho. Peraí um minuto. Ângela. Wanda, pode falar. Só desejar a todos que passem um final de ano tranquilo, com saúde, e agradecer, né, por estar junto com vocês mesmo online. E bom ver todos com saúde. Se Deus quiser, isso vai passar logo e a gente vai poder se abraçar. Como a gente gosta, reunir para comer, reunir para festejar. Agora sim, Ok. a foto. Tem razão. Olha o cabelão dessa mulher. Seu cabelo Vamos cresceu lá. muito. 1, 2 e... Alex, vai falar Alex, todo mundo? Alex. Alex, parabéns, Alex, pelo livro. Aí ele Sprone. Oi, Marcélia. Fala, Marcélia. A Eni está no escuro, está disfarçada. Mas essa lâmpada daqui hoje não está ajudando, não. Hoje está tudo meio problemático. Não é campanha mesmo? Tá bom. O importante aqui hoje é o conteúdo, é literatura. Gente, feliz... Então, nos vemos ano que vem. Cada um quiser falar um pouquinho, viu? Pode falar, se despedir. Muito obrigada, Alex. Esteja conosco ano que vem, tá? Eu agradeço, gente. E aqui, Tchau, depois eu pessoal. vou querer autógrafo no meu livro, tá? Tá, Saúde para todos. Até o próximo. Até, gente. Um beijo para todo Tchau, mundo. gente. Saúde. Tchau. Tchau, gente. Obrigada a todos. Obrigada. Beijo, beijo, beijo. Tirou a foto? Não, obrigada, viu? Ó, Já foi?